Eu gostaria de chamar a atenção principalmente para as instituições que estão aqui presentes, seus representantes, atentem à data de protocolo do requerimento de renovação. O prazo hoje vigente é de 6 meses antes da data de vencimento do seu certificado. Esse tema eu trouxe porque nós temos um elevado número de instituições que estão perdendo o prazo de protocolo de certificado. O impacto direto é a ausência de certificado até a data de julgamento desse protocolo intempestivo, ou seja, é imposto direto. É criação de imposto direto para a ficha de recolhimento depois junto à Receita Federal. Então a gente chama a atenção mais uma vez e reitera essa necessidade de acompanhar de perto, que os gestores das instituições acompanhem de perto a instrução desse processo, acompanhem de perto, do lado do contador, do lado do administrador, quem seja responsável, para evitar esse problema. Não há solução. O protocolo intempestivo não se trata mais de inovação. Vai se transformar em nova concessão e aí a vigência a partir da publicação da decisão. Tá certo? Isso é um tema que nos causa muita preocupação lá no DECEPAS. E também peço encarecidamente que os prazos de entendimento da diligência, que são 30 dias, e o prazo de interposição do recurso da decisão de indeferimento, que é 30 dias, sejam cumpridos à risca, porque também é o efeito que a gente, aí me perdoem, a formação é direito, né? É preclusão, ou seja, expirou, não há retorno não tem uma volta para isso, ok? Bom, essas são as informações básicas do processo, não vou me alongar muito não. Absolutamente defasado. Com o orçamento que o ministro Padilha tem hoje, ele não vai conseguir fazer. Não haverá tabela nem para cobrir minimamente os custos. Porque não é questão de boa vontade, que não existe. Eu tenho dito aqui na Comissão de Seguridade que nós temos vivido que a política de desfinanciamento do SUS não tem sido um problema quase que transformou uma questão de Estado, uma questão de governo. Desde que o SUS foi criado, e muitos de nós participamos da sua criação, ele vem sendo progressivamente solapado no seu financiamento. Uma mensagem de agradecimento aos senhores parlamentares, né? Na pessoa do presidente Brito, a quem já agradeço o convite que foi feito à CMB, porque nós temos identificado nos senhores, nesses vários anos que eu tenho atuado dentro do parlamento, essa parceria intransigente em defesa das nossas instituições. Eu sou testemunha do trabalho que os senhores realizaram para que a gente tivesse aprovado na questão de mais recursos para a saúde, os 10%, e tivemos aí a grande oportunidade de fazê-lo e perdemos. É muito difícil falar depois do ex-ministro, do ministro Saraiva Felipe, que desenhou o quadro. Eu acrescentaria apenas o seguinte: eu acho um paradoxo e, olha, inexplicável. Nós temos a engenharia que a gente tem do sistema público de saúde, a defesa que se fez, né? O reconhecimento dos acadêmicos do mundo todo que se tratava de um sistema de saúde excepcional. Nós temos, pegando um exemplo muito recente, no início desse ano, em que o governo federal veio com toda a força dos meios de comunicação, elevar com muita oportunidade o fato do Brasil ter batido novamente os transplantes, as metas de transplante no país. Ora, quando os senhores vão aos bancos de dados do sistema público de saúde, né? Quem é que realiza a maior parcela de transplantes no país? São as entidades filantrópicas. E eu quero agradecer os senhores parlamentares, como eu disse, em nome de todos esses dirigentes incansáveis que estão aqui, né, nessa situação deprimente de ver as suas instituições descapitalizando, sem que a gente tenha, evidentemente, uma decisão de governo de colocar os recursos necessários. E o paradoxo está no fato do governo reconhecer que realmente há um subfinanciamento dramático, né? Quer dizer, hoje não é possível sobreviver recebendo 50% em média do que custa os procedimentos. E só para encerrar então essa primeira fase, presidente Antônio Brito, trazer a imagem dos senhores duas coisas, duas imagens. Uma que está aí no Jornal Nacional, em todos os noticiosos, que é a imagem do Hospital Evangélico, de um episódio triste que a gente está vendo sobre o comportamento de um profissional de saúde, né?
aquele hospital tem aparecido na TV com uma frequência muito grande, e a gente percebe que o hospital está se acabando em termos de conservação. Muito recentemente esse hospital era um dos melhores hospitais em termos de aparência, etc., em Curitiba, né? A gente vai à Santa Casa do Rio de Janeiro, um berço tradicional da formação de médicos nesse país, com uma contribuição fantástica na área da medicina, foi descredenciada agora pelo Ministério da Saúde por absoluta falta de condição de funcionamento. Não há mais nenhum tipo de conservação do patrimônio. As nossas instituições estão perdendo o patrimônio a cada dia, estão envelhecendo, não tem como financiar, alavancar a melhoria para o próximo passo necessário, por essa questão de que nós estamos a cada ano acumulando em média 5 bilhões de reais no gap entre o que a gente produz e o que custa produzir no sistema público de saúde e o que nós recebemos por esse serviço. É uma situação dramática. Estamos aqui com abnegados dirigentes de hospitais pedindo, pelo amor de Deus, precisamos de reajuste para a tabela. Infelizmente eu tenho que dizer aquilo que o nobre parlamentar Saraiva Felipe colocou: o orçamento do Ministério da Saúde para 2003 não permite isso, né? Quero também fazer um destaque de agradecimento. O CONAS, o CONASEMES, juntamente com a Frente Parlamentar das Santas Casas da Saúde, pleiteou fortemente com o relator do orçamento setorial mais 9 milhões para a área da atenção de assistência média e alta complexidade. E não foi atendido. Quer dizer, reconhece que há necessidade de financiamento, são gestores lá na ponta que estão sabendo das dificuldades que nós temos e falta financiamento, não há espaço no orçamento de 2013 para que se consiga minimamente reavaliar alguns valores de procedimentos e retomar alguma recuperação desses preços. Muito obrigado. Que faça uma reflexão desse parlamentar de que não devemos cobrar juros. Devemos revisar os programas, porque ao fazê-lo, estaremos fazendo nada mais do que praticando isonomia, por exemplo, com um contribuinte dos impostos que deixa de pagar os seus tributos. Me parece absolutamente lógico, a menos que eu esteja enganado, porque eu sou da área tributária. Então eu digo isso com experiência de 30 anos de fisco. Ao nosso gestor, companheiro do Ministério da Saúde, é preciso levar um recado para o nosso ministro Alexandre Padilha, um homem que vem fazendo um brilhante trabalho. Ele precisa dizer à presidente Dilma Rousseff: as Santas Casas estão pedindo socorro de verdade. Não é uma falácia, não é uma farsa. Eu conheço a nossa realidade da nossa Santa Casa e ela está pedindo socorro. E se ela deixar de atuar, a nossa Santa Casa lá de Votuporanga, nós teremos 3 outras instituições de saúde da região que também vão paralisar suas atividades. E nós teremos 70, 80 municípios cuja população vai deixar de ter a proteção de sua vida no momento mais difícil, que é no momento da doença. Então, esse recado. Olha, ministro da Saúde, que não reclama do seu orçamento, ministro da Saúde, que não vem nessa casa, como veio a doutora Dib Jatene, que convenceu os pais a criar um imposto, mal usado depois, mas veio. Ministro como o Saraiva Felipe, que pedia recurso, como Temporão, que pedia recurso, como todos os ministros da saúde anteriores que pediam recurso aqui dentro dessa sala, para mim é um ministro omisso. Peca por omissão, porque deveria anunciar dentro dessa casa, quando do orçamento, este orçamento é insuficiente e a vida das pessoas está correndo risco. Se a equipe econômica quer manter do jeito que está, ótimo. Ah, mas a presidente é geniosa, vai demitir. Eu não posso brigar com a equipe econômica, porque a presidente vai me dar um pito em praça pública. Que dê o pito, mas que avise a essa nação. Porque ocorrem episódios como esse que ocorreu lá em Santa Maria,
E aí sai gente, sai a Força Nacional de Saúde, a presidente chora copiosamente, sem ter direito de chorar. Sem ter direito de chorar. O governador de Rio Grande do Sul chora sem ter direito de chorar, porque são os responsáveis. Ah, procura respirador. Não tem respirador todos os dias nesse Brasil. Todas as santas casas que fazem cidade estão com pacientes na sala de cirurgia esperando leito para UTI e não tem. E gestor sendo obrigado a pegar ação judicial e falar: coloque pelo preço que for, aonde for, porque senão vai preso. Quanto à certificação, eu acho importante a burocracia. A burocracia ela existe, ela se alimenta da burocracia. Nós temos os prazos, nós temos tudo. Agora, existe uma lei maior, uma lei do bom senso. Eu pegar uma Santa Casa, como a Santa Casa do Rio de Janeiro, a Santa Casa de Santos, falar: peraí, você não certificou que você é filantrópica? Ela está lá desde Cabral, por causa de 6 meses. Nós vamos ter que também ver se a gente consegue fazer um grupo para organizar isso daí. Por unanimidade, todas as bancadas orientaram o voto sim, mas a gente precisa trabalhar agora para não ter o veto. E trabalhar para que a equipe econômica do governo entenda que saúde, cultura não existe sem saúde, saúde não existe sem recurso financeiro. Então, essa emenda que passou para 4% e preparar os hospitais para que eles façam os projetos e possam captar esses recursos financeiros junto às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Mas reafirmar o meu compromisso com a saúde pública brasileira, mas registrar a minha preocupação com as unidades hospitalares que estão fechando porque não estão conseguindo fazer frente. Prefeitos não têm dinheiro para complementar e eles não estão suportando as contas e estão fechando as unidades hospitalares, como é o caso do município de Fraiburgo e outros municípios do meu estado. Eu tinha ido para uma atividade política e eu fui ao pronto-socorro de Pelotas do Hospital São Francisco de Paula. No São Francisco de Paula, eu coloquei uma emenda parlamentar que eu fui checar hoje, de 150 mil para o hospital de 2009. Não aconteceu ainda. Em 2011 eu coloquei 300 mil para o pronto-socorro. E eu tive em loco lá, além de esperar, lógico, uma hora e pouco para ser atendido, porque é uma comunidade de 1 milhão de pessoas no entorno de Pelotas, e no plantão, pelas condições que tinha, só tinha um médico. Imagina o heroísmo daquele médico e a circunstância das pessoas e a angústia, né? E lá, eu não podia dizer porque eu consegui, e coloquei de fato no orçamento, em 2011, 300 mil, não aconteceu. Eu fui checar com a minha equipe, né, além de ter colocado 400 mil para a Santa Casa de Pelotas em 2009, que também não chegou. E aí eu chamei o meu assessor hoje para dizer: não, mas teve 8 diligências. Então eu queria dizer que está muito burocrático também. Algo tem errado. Não pode ser culpa só de quem está executando lá nos hospitais, porque são recursos sagrados para a saúde. Ajudam significativamente. E eu posso dizer, dar o testemunho que, né, somente nesse município em Pelotas, eu tenho esses montantes aqui, que dá quase R$1 milhão em saúde, que não aconteceu. E no mínimo, faz mais de 2 anos, e em algum caso até 2009, vai dar 4 anos. E eu disse, eu me indignei, e por isso que eu digo, pelas circunstâncias, isso é importante, porque se nós estamos nos esforçando para colocar os recursos, né, nós temos que fazer as coisas acontecer, nós temos que fazer com que os recursos cheguem. E já aproveito para deixar esse protesto em relação à não prioridade da saúde no orçamento. Né? Adianta o parlamento, na hora para votar uma matéria importante do governo, a frente parlamentar dizer: não votamos. Não votamos enquanto não resolver o problema da saúde pública. E os senhores donos de hospitais, provedores de hospitais, Santa Casa, anotarem o nome dos deputados que efetivamente vão votar com a saúde ou que não vão. E levarem para as eleições isso. Não adianta conversa fiada. O que vale é o preto no branco. Porque se morrer alguém eu vou ser preso, então eu vou embora. Quer dizer, o que nós fazemos? Então, assim, minha palavra de indignação com relação à falta de recurso, à falta de entendimento, que é falta de liquidez para os hospitais,
além do endividamento, falta liquidez, falta caixa, falta capacidade de geração de caixa. E com relação ao doutor Adelso, eu quero fazer esse louvor porque eu fui muito bem atendido e fui muito bem orientado com relação à certificação. E agradeço a oportunidade e parabenizo a frente do presidente pelo trabalho honroso que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Temos 3 inscritos. Essa é a votação do 4 anos nós recebemos dinheiro do governo federal, que vem por intermédio do governo federal para a prefeitura, é de 242 mil. Já faz 4 anos. O mesmo valor. 50% do meu patrimônio já foi. Esse ano eu faço 50 anos de casado. Minha mulher está falando para mim o seguinte: se você continuar na Santa Casa, eu te separo de você com 50 anos de casado. Não é 5 anos de casado, não é 50. Ou então nós vamos te infernar. Eu acho que está na hora de dar uma pensada, né, presidente? Porque nós estamos trabalhando, eu trabalho, sou provedor da Santa Casa, trabalho na Santa Casa, eu não ganho 1 centavo, eu pago para trabalhar, Hoje, para mim estar aqui, estou com o meu dinheiro. Não é dinheiro da Santa Casa, não. Então eu sei quanto custa esse dinheiro. Isso que eu quero falar para os senhores.